Boa tarde, nono ano. Bem-vindo a mais uma aula de Geografia. E aí, como vocês estão, como for feriado, né? Hoje na nossa aula de Geografia nós vamos fazer a correção. E hoje nós vamos fazer o resumo, né? Nós finalizamos hoje o resumo do capítulo. O capítulo que fala sobre o leste europeu, né? Ou Europa Ocidental, né? Oriental. E hoje na nossa aula a proposta da atividade vai ser um resumo, certo? Vocês vão fazer um resumo sobre a Europa Ocidental, certo? O leste europeu, que vai falar sobre a posição geográfica, vocês vão colocar nesse resumo. Esse resumo vai ser a nota de vocês da parcial de geografia, certo? Então vocês caprichem. A posição geográfica, vocês vão falar a dominação soviética, o Pacto de Varsóvia, Partido Comunista, Partido Solidário, Democracia Econômica, Transição Econômica no leste europeu, fluxos migratórios, conflitos étnicos e nacionalismo, certo? Vocês vão fazer um resumo com esses tópicos aqui. Ou seja, esses tópicos, tudo que tá é do capítulo 6. Então, vocês vão fazer o capítulo, né, o resumo. E esse resumo vai contar com uma nota de vocês a parcial. Certo? Então, vamos lá, vamos fazer a correção. No caso, vocês iam fazer a questão 11, né? Que ia ser um resumo sobre a dissolução da Iugoslávia, né? A 12. Com base no texto da seção Aprofundar para Conhecer, que é da página 100, responda comente a A e a B. O que seria a crise humanitária que ele se refere e como isso é refletido pelas informações trazidas? Vamos lá para a correção. Caso vocês tenham feito parecido, vocês deixam. Caso não, vocês façam as devidas correções, né? Ou então acrescentem mais a resposta. A crise humanitária diz respeito à situação calamitosa dos imigrantes e às medidas tomadas pelos países que são mais procurados pelos refugiados, como rota de fuga, dentre os quais se destacam a Hungria e a Croácia, que construíram muros para barrar, inclusive com certa violência, a entrada dos imigrantes e adotaram medidas rigorosamente impeditivas, como pena de prisão para quem insistir em invadir tais países. B. Que outra medida tem sido pensado para amenizar a questão dos imigrantes refugiados? Entre as propostas está a redistribuição de 120 mil migrantes pelo continente. Havia a possibilidade de multa de 0,002% do produto interno bruto ao país que não participasse do sistema de redistribuição, mas de acordo com fontes locais, o item teria sido suspenso das negociações. Bom, além dessas duas questões, nós também fizemos o preparando para vestibular, certo? Aí vocês façam aí as devidas correções. Na questão, vocês vão observar a figura África e Itália a seguir, né? Aí vocês podem ver aí. Com base em seus conhecimentos relativos à temática apresentada na figura, é correto afirmar que vai ser a questão B. Apesar de os recentes naufrágios ocorridos próximo à Itália evidenciam a grave situação em que vivem milhões de africanos, as medidas apontadas pela União Europeia são relativas ao aumento da fiscalização nas fronteiras. Questão 2. O número de imigrantes que vivem nos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, aumentou em 1/3 na última década.
Apesar da recente queda dos fluxos migratórios, provocada pela crise econômica iniciada em 2008, afirma-se um relatório publicado pela entidade nesta segunda-feira. Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria deles ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes vivem nos países membros da organização 2009-2010, equivale a 9% da população total. Em busca de melhorias e condições de vida, muitos imigrantes saem dos países pobres em direção a territórios de economias desenvolvidas. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos, letra E, há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo. Terceira questão. Passava das 22 horas de 17 de setembro, quando Condé Carouano, de 18 anos, recebeu o sinal. Depois de 3 meses de espera e de tentativas frustrantes, uma massa humana de centenas de imigrantes como ele correu montanha abaixo, soltou as valas escavadas na areia e se jogou sobre as grades que demarcam a fronteira em Nador, no Marrocos, e Melilla, enclave da Espanha do norte da África. Para combater o acesso ilegal aos continentes europeus, a Espanha e outros países têm reforçado a repressão com a construção de barreiras em suas fronteiras. A partir da notícia, é correto afirmar que, letra B, os imigrantes africanos fogem da fome, da miséria, das guerras civis, sujeitando-se ao risco de travessia e da permanências ilegais em territórios europeus. Bom, gente, essa aqui vai ser a nossa aula. Vocês façam um resumo, como eu falei, vai ser valendo a nota parcial de vocês. E após fazer façam a agenda, façam as devidas correções das atividades e até a próxima aula.